Bom dia, irmãos. Estamos de volta aqui no nosso encontro da família. Que tenhamos um domingo de muita paz, de muita harmonia, né? E que possamos compreender cada vez mais a importância de estarmos reunidos em família, nos nossos lares, para falarmos do Evangelho do Cristo. E hoje nós vamos falar, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Item 18. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias, entrelaçadas pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até, uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela mesma razão de que mais depurada não tem a perturbá-la o egoísmo nem as sombras das paixões. Está bem visto aqui que se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo, porquanto os seres que nesse mundo se unem apenas pelos sentidos, nenhum motivo têm para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente os são as afeições espirituais, as de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. A união e a afeição que existe entre pessoas, parentes, são um índice da simpatia anterior que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com o dos seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que se lhes dispensam. O temor de que a parentela aumente indefinidamente em consequência da reencarnação é de fundo egoístico. Prova naquele que o sente falta de amor bastante amplo para abranger grande número de pessoas. Um pai que tem muitos filhos amaria a um deles, né, amaria menos do que amaria a um deles se fosse único. Mas tranquilizem-se os egoístas. Não há fundamento para semelhante temor. De fato, um homem ter tido 10 encarnações não se segue que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de parentes novos. Lá encontrará sempre os que foram objeto da sua afeição, os quais se lhe terão ligado na terra e a títulos diversos, e talvez sob o mesmo título, quer dizer, sempre como pai, sempre como mãe, né? Vejamos agora as consequências da doutrina antirreencarnacionista. Ela necessariamente anula a pré-existência da alma. Sendo essas criadas ao mesmo tempo que os corpos, nenhum laço anterior há entre elas,
que nesse caso serão completamente estranhas umas às outras. A filiação das famílias fica assim reduzida a só filiação corporal, sem qualquer laço espiritual. Com a reencarnação, descendentes, podem já terem se conhecido, vivido juntos, amado, e podem reunir-se mais tarde, a fim de apertarem entre si os laços de simpatia. Isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas da não reencarnação, a sorte das almas se acha irrevogavelmente determinada após uma só existência. A fixação definitiva da sorte implica a cessação de todo progresso, pois desde que haja qualquer progresso já não há sorte definitiva. Fica assim imediatamente para sempre separadas e sem esperanças de tornarem a juntar-se, de forma que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos, irmãs e amigos jamais podem estar certos de se verem novamente. É a ruptura absoluta dos laços de família. Então, uma encarnação única. Morreu, acabou tudo. Essa encarnação do dogma não reencarnacionista. Com a reencarnação e progresso a que dá lugar, todos os que se amam tornam a encontrar-se na terra e no espaço, juntos gravitam para Deus. Se alguns fraquejam no caminho, esses retardam seu adiantamento e sua felicidade, mas não há para eles perda de toda esperança. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, um dia sairão do lodaçal em que se enterram. Com a reencarnação, finalmente, há perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, e daí estreitamento dos laços de afeição. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. Primeiro, o nada, de acordo com a doutrina materialista. A segunda é a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Terceira, a individualidade com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. E quarta, a individualidade com progressão indefinida, conforme a doutrina espírita. Então, segundo as duas primeiras, os laços de família se rompem por ocasião da morte, e nenhuma esperança resta às almas de se encontrarem futuramente. Com a terceira, há para elas a possibilidade de se tornarem a ver, desde que sigam para a mesma região, que tanto pode ser o inferno como o paraíso. Com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, há a certeza da continuidade das relações entre os que se amaram, e é isso que constitui a verdadeira família, né? Então, falando também sobre as instruções dos espíritos, ele fala no item limite da encarnação. E ele fala, quais os limites da encarnação? A bem dizia, a encarnação carece de limites precisamente traçados se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes. Em grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. Vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste o invólucro apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas. Ele torna-se cada vez mais etéreo, até a depuração completa, que é a condição dos puros espíritos. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, estes últimos não lhes ficam presos, como nos mundos inferiores.
O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite a ir a toda a parte onde os chamem as missões que lhes estejam confiados. Então, esses que já estão em planos mais elevados, eles podem se locomover na espiritualidade com mais desenvoltura, né? Já os que estão encarnados em planos inferiores não têm essa liberdade. Se se considerar do ponto de vista material, a encarnação, tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Deve também considerar-se que no estado de desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que o liga, o grau do seu adiantamento. Assim, na erraticidade, é ele mais ou menos ditoso, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. São Luís, Paris, 1859. Então, nesse capítulo que nós temos, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, ele fala da importância da reencarnação também, né? Que através da reencarnação os laços de família são apertados, eles são mais concretizados, né? Nós nos unimos mais uns aos outros, que é pelos laços da simpatia, das semelhanças de gostos, né? E é pela afeição mútua. Agora, a, e quando não há, né, nesse dogma que ele fala anti-reencarnacionista, esses laços de família não existem. O espírito encarna uma única vez, não existe a pré-existência da alma, ele encarna uma única vez, e nessa única vez que ele encarna, acabou ali, cessou. Quando ele desencarna, acabou, vai para o nada, né? Acabou aquela vida espiritual. O que para a gente espírita é inconcebível, porque há várias explicações para a reencarnação. Há várias explicações, motivos para entendermos a reencarnação, que se verifica em várias situações. Em várias situações nós verificamos isso, esses laços de família que são da onde a gente tira que é aquelas crianças, né, que já vêm com aquela afeição, com aquela ligação tão próxima, às vezes, de um parente, ou aqueles que vêm odiando já, não gostando, não simpatizando. Da onde vêm essas explicações? Né? Espíritos que reencarnam com grandes conhecimentos que outros não têm. Deus dá privilégio? Deus não dá privilégio a ninguém. A um nascer inteligente e o outro nascer sem inteligência. A um nascer totalmente miserável e o outro nascer na riqueza. Não há privilégios para Deus. Então, aonde são explicadas todas essas diferenças? É na reencarnação, porque cada espírito está em um grau evolutivo, né? Dependendo desses graus evolutivos, aí teremos a nossa condição aqui no planeta. Né? Se evoluirmos mais rapidamente, como ele falou ali na instrução dos espíritos, depuraremos mais o nosso perispírito, o nosso espírito, e iremos para graus mais elevados, onde teremos menos impacto das vicissitudes da vida, né? Teremos mais condição de nos movimentarmos no ambiente, do ambiente espiritual, né? Agora, quanto mais presos à Terra, mais ligados aqui, menos temos essa possibilidade e mais sofremos também os impactos dessas dores, dessas vicissitudes. E os laços de família cada vez mais se consolidam através da reencarnação, né? Como ele diz, não é uma prática que vai fazer infinitamente, mas vai nos trazer sempre os mesmos amigos, né? E aumentam às vezes, quem sabe. Bom, agora vocês vão também ficar com uma musiquinha para poder melhorar um pouquinho mais a nossa harmonização, tá? E um bom domingo para todos e uma boa semana.
Fiquem com Deus.